O Lobo, uma história de Hermann Hesse, publicado em 1915, coloca-nos num inverno rigoroso nas montanhas francesas, onde o frio extremo e a escassez levam uma matilha de lobos à beira da resistência. Exaustos e famintos, um grupo deles empreende uma migração desesperada. Guiados pelo instinto de sobrevivência, aventuram-se pelas aldeias em busca de alimento, desencadeando o medo nos habitantes, que respondem com uma caçada feroz. Uma paisagem fria e desolada, os lobos personificam a solidão e a resistência, desafiando a natureza e a hostilidade humana na sua luta pela sobrevivência. O Lobo, Hermann Hesse. Nunca nas montanhas francesas houve um inverno tão longo e frio. Durante semanas, o ar esteve limpo e gelado. Durante o dia, as grandes geleiras inclinadas estendiam-se infinitamente e eram de um branco fosco sob o céu azul brilhante. À noite, a lua, clara e pequena, passou por cima deles. Uma lua gelada, de brilho amarelado, cuja luz intensa adquiria tons azuis e bronzeados na neve, e parecia a própria personificação da geada. Os homens evitavam todos os caminhos, especialmente os cumes. Gelados e xingando, permaneciam nas cabanas de suas aldeias, cujas janelas avermelhadas brilhavam e logo se apagavam à noite, de forma nublada e esfumaçada junto com a luz azulada da lua. Foram tempos difíceis para os animais da região. Os pequenos morreram congelados, em grande número. Os pássaros também sucumbiram à geada, e os cadáveres magros serviram de presa aos açores e aos lobos. Mas estes também sofreram enormes dificuldades por causa do frio e da fome. Apenas algumas famílias de lobos viviam ali, e a necessidade os levou a fortalecer os laços. Eles passaram dias caminhando sozinhos. Aqui e ali, um deles se movia pela neve, magro, faminto e à espreita, silencioso e esquivo como um fantasma. Sua sombra fina deslizou ao lado dele na superfície nevada, estendeu o focinho pontudo ao vento, farejando, de vez em quando soltava um uivo seco e atormentado. Mas à noite todos se reuniram e cercaram as aldeias com uivos roucos. Neles o gado e as aves eram mantidos em segurança, e atrás das venezianas sólidas havia carabinas encostadas na parede. Raramente obtinham um pequeno saque, por exemplo, um cachorro, e 2 membros da matilha já haviam sido mortos. O frio persistiu. Muitas vezes os lobos deitavam-se juntos, silenciosos e absortos, dando-se calor uns aos outros, e perseguiam ansiosamente o deserto sem vida. Até que um deles, atormentado pelos cruéis tormentos da fome, subitamente surgia com tremendos uivos. Os outros, então, viraram o focinho para ele e explodiram juntos, num grito terrível, ameaçador e queixoso. Finalmente, a menor parte do rebanho decidiu emigrar. Ao amanhecer, eles deixaram suas tocas, reuniram-se, cheios de medo e excitação, farejaram o ar congelado. Então partiram num trote rápido e constante. Os que permaneceram seguiram-nos, com olhos arregalados e vidrados. Trotaram atrás deles algumas dezenas de passos, pararam incertos, perplexos e regressaram lentamente, as tocas vazias. Os imigrantes se separaram quando chegou o meio-dia. 3 deles seguiram para o leste, em direção a Jura Suíço, e os outros continuaram para o sul. Os 3 primeiros eram animais lindos e fortes, mas terrivelmente emaciados. Barriga estreita e clara era fina como uma tira. As costelas se projetavam de maneira lamentável. As mandíbulas estavam secas e os olhos abertos e desesperados. Os 3 entraram juntos, no Tura, e no segundo dia pegaram um carneiro. No terceiro dia, um cachorro e um potro.
mas viram-se furiosamente assediados por todos os lados pela população camponesa. Na região abundante em vilas e pequenas cidades, o pânico se espalhou por conta desses intrusos inesperados. Os trenós do correio estavam armados. Ninguém podia ir de uma cidade a outra sem um rifle. Na região desconhecida, depois de tão boa presa, os 3 animais sentiram-se ao mesmo tempo confortáveis e com medo. Tornaram-se mais imprudentes do que nunca e entraram no estábulo de uma fazenda em plena luz do dia. Os foles das vacas, os rangidos da madeira rachada, o barulho dos cascos dos cavalos e os suspiros de saudade enchiam um espaço quente e estreito. Mas desta vez houve pessoas que intervieram. Foi colocado um preço nos lobos, e isso redobrou o valor dos camponeses. 2 deles sucumbiram, um com o pescoço perfurado por uma bala de rifle, o outro morto com um machado. O terceiro escapou e correu até cair meio morto na neve. Ele era o mais jovem e o mais belo dos lobos, uma fera orgulhosa, de enorme força e forma esbelta. Ele permaneceu ofegante no chão por um longo tempo. Círculos vermelhos sangue giravam diante de seus olhos. De vez em quando ele emitia um doloroso gemido sibilante. Um golpe de machado atingiu suas costas, mas ele se recuperou e conseguiu se levantar. Só então ele percebeu quão longe ele havia se desviado. Não havia humanos ou edifícios em qualquer lugar para serem vistos. Perto dali havia uma grande montanha coberta de neve. Era o Chaceral. Ele decidiu contorná-la. Enquanto estava atormentado pela sede, ele arrancou pequenos pedaços de crosta dura e congelada da superfície nevada. Do outro lado da montanha, encontrou imediatamente uma aldeia. A noite estava caindo. Ele esperou em uma densa floresta de abetos. Depois contornou cautelosamente as cercas, seguindo o cheiro dos estábulos quentes. Não havia ninguém na rua. Com medo e ganância, ele piscou entre as casas. Um tiro soou. Ele levantou a cabeça e saiu correndo, quando um segundo tiro explodiu. Tinha chegado até ele. Sua barriga esbranquiçada parecia manchada de sangue de um lado, e o sangue caía em gotas grossas e persistentes. Porém, ele conseguiu escapar com grandes saltos e chegar à floresta do outro lado da montanha. Lá ele esperou alguns momentos vigiando e ouviu vozes e passos se aproximando de 2 lados. Atormentado, ele ergueu os olhos para a montanha. Era íngreme, arborizado e difícil de escalar. Mas não havia outra alternativa. Ofegante, ele começou a subir a encosta íngreme, enquanto abaixo uma confusão de palavrões, ordens e lanternas se espalhava pela montanha. O lobo ferido caminhou trêmulo pela floresta de abetos no crepúsculo, sangue acastanhado escorrendo lentamente de seu flanco. O frio havia diminuído. A oeste, o céu parecia vaporoso, parecia anunciar uma nevasca. Por fim, o animal exausto chegou ao cume. Ele estava em uma grande extensão nevada, ligeiramente inclinada, perto de Mount Crossing, bem acima da aldeia de onde havia escapado. Ele não estava com fome, mas sentiu uma dor persistente e surda vindo da ferida. Um latido rouco e doentio saiu de seu focinho pendente, seu coração batia pesado e doloroso, e ele sentia a mão da morte pressionando como um fardo inexprimivelmente difícil de suportar. Ele foi atraído por um pinheiro com galhos largos, separados dos demais. Lá ele se sentou e lançou um olhar turvo para a terrível noite de neve. Meia hora se passou. Então uma leve luz vermelha caiu sobre a neve, suave e estranha. O lobo sentou-se com um gemido e virou sua linda cabeça em direção à luz. Foi a lua que, gigantesca e vermelha como sangue, surgiu no sudeste e subiu lentamente no céu nublado. Fazia muitas semanas que não era tão grande e vermelho. Os olhos do animal moribundo fitaram tristemente o disco lunar opaco,
e novamente um uivo fraco ecoou na noite, com um estertor de morte surdo e doloroso. Passos e luzes se aproximaram. Camponeses vestidos com capas grossas, caçadores e jovens, com chapéus de pele e polainas pesadas, caminhavam na neve. Gritos de alegria ecoaram. Eles descobriram o lobo moribundo. Eles dispararam 2 tiros contra ele, que não acertaram o alvo. Então viram que ele estava morrendo e atacaram-no com paus e estacas. Mas ele não sentiu mais nada. Seus membros foram quebrados e eles o arrastaram para San-Imer. Riram, gabaram-se, prometeram uns aos outros bons copos de conhaque e café, cantaram, repreenderam. Nenhum deles viu a beleza da floresta nevada, nem o brilho dos picos, nem a lua vermelha, que flutuava sobre o chacerral e cuja luz fraca se refletia nos canos dos seus rifles, nos cristais de neve e nos seus olhos vidrados do lobo abatido. 1903. Publicado em 1915. O Lobo, Hermann Hesse.